Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 4, você que está em casa pode abrir a Bíblia, eu acho que está saindo também na descrição do vídeo, pode acompanhar então a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz. Diz Paulo: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz o apóstolo. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstâncias, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E por fim ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Amado Pai, nós mais uma vez lemos a Tua palavra e é com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão ao Senhor, que nós mais uma vez nos achamos na Tua presença para meditar nela, estudá-la e buscar no Senhor, conhecer a Tua vontade, os Teus planos, os Teus caminhos, que são mais altos do que os nossos, os Teus pensamentos, que são muito melhores do que os nossos. Que nós, ó Deus, possamos ser iluminados, ter iluminado os olhos do coração, para compreendermos o que o Senhor tem para nos falar por meio da Tua palavra. Eu agradeço, Pai, e peço em nome de Jesus. Amém. Por favor, queridos, podem sentar-se. Érica, pega a minha garrafinha de água, eu deixei ali em cima, por gentileza, e me traga, por favor. Os irmãos lembram que na semana passada eu desafiei os irmãos a virem à igreja trazendo sua garrafinha de água, né? Nem todos lembraram. Estou puxando a orelha dos irmãos aqui agora, para não esquecerem. Assim a gente economiza na igreja, a gente se hidrata sem precisar sair do lugar, e a gente abençoa o meio ambiente, porque não vai descartar tanto copo descartável na natureza como a gente faz por mês aqui na igreja. Então, até o pastor vai precisar usar a garrafinha dele para dar exemplo. Irmãos, o assunto desta manhã é um assunto de muita importância para a vida cristã, de muita relevância para a vida do crente, pessoalmente, mas também é um dos assuntos mais difíceis, não de tratar, é fácil tratar sobre esse assunto, mas é um dos assuntos mais difíceis de se viver em nossa caminhada cristã, especialmente numa época como a nossa, de tanta ansiedade, de tanta expectativa, de tanta velocidade, com que nós nos enfastiamos das coisas, com que nós buscamos mais coisas, com que nós desejamos mais coisas, e que estamos sempre, constantemente, continuamente cobiçando, buscando e procurando mais coisas, atribuindo geralmente aquilo que nós não temos, aquilo que nós mais desejamos, que é ser feliz. Perguntaram a um homem chamado Nelson Rockefeller, perguntaram a ele: Rockefeller, quanto dinheiro é necessário para fazer uma pessoa feliz? Ele, um homem multimilionário, ele só disse assim: um pouco mais, só isso. Porque quando você é bilionário, quanto você precisa ser feliz? Um pouco mais. Se você é pobre, só tem R$1, quanto você precisa ser feliz? Um pouco mais. Sempre um pouco mais. Isso nós podemos pensar que é uma característica do nosso coração humano, sempre estar insatisfeito com aquilo que nós temos, com aquilo que angariamos, com aquilo que alcançamos na vida, e estarmos continuamente inquietos, buscando
coisas e mais coisas para tentar satisfazer ou para tentar buscar aquilo que só Deus pode dar ao nosso coração, que é a verdadeira felicidade. Nosso assunto é o segredo do contentamento. O segredo do contentamento. Nesse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, e dentre um dos motivos da carta é gratidão. Paulo agradece a igreja pela generosa, deliberada contribuição que a igreja de Filipos dá a ele e ao seu ministério no momento crucial de sua vida. Ele estava numa prisão romana. Os estudiosos não sabem se trata de uma prisão em Roma, em Éfeso ou Cesareia, prisões que ele certamente passou, pelas quais passou. Mas Paulo estava numa masmorra, numa prisão romana, passando por diversas privações materiais, quando recebe a visita de um pastor lá de Filipos chamado Epafrodito. Epafrodito traz uma generosa contribuição em dinheiro, possivelmente em roupa, em comida, para o velho apóstolo e seus companheiros de prisão. E Paulo escreve essa carta para agradecer e dizer que está muito feliz, porque mais uma vez aquela igreja querida, porque ele nutria tanto afeto, renovou o seu cuidado para o momento. Não é sinônimo de comodismo. Eu estou contente com a vidinha que eu tenho. Na verdade, a pessoa não está contente, ela não está satisfeita em Deus, ela não tem paz em Deus pelo estado que ela está. Ela, na verdade, está vivendo uma espécie de conformismo, mas no fundo da alma dela, há uma murmuração: eu queria mais, eu desejava mais, eu sonho mais, mas da boca para fora, ela acomodada com a situação diz: está tudo bem, mas não está. Então não vamos confundir contentamento com comodismo. Segunda falsificação do contentamento contentamento não é sinônimo de preguiça. Há pessoas, por exemplo, que chegaram a um status financeiro, trabalharam, mas elas sabem que podem avançar um pouco mais, e que é até a vontade de Deus que elas avancem um pouco mais, mas elas têm tanta preguiça de se mexer e de enfrentar as lutas, as adversidades. Deus as está chamando para algo maior, para algo melhor, para que elas possam ser instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas, mas a preguiça não deixa. A preguiça não deixa. Então, contentamento não se confunde com preguiça, nem com comodismo e nem com preguiça. Também, contentamento não pode ser confundido com uma terceira coisa. Não pode ser confundido com uma espécie de silêncio murmurador. Ninguém verbaliza, ninguém diz: olha, eu estou insatisfeito com a vida, eu estou insatisfeito com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu conquistei, mas o coração internamente está profundamente insatisfeito, amargurado, sempre olhando para o céu com desconfiança, com tristeza. É um silêncio murmurador. Mas se perguntar: você está contente com o que Deus te deu? Estou contente, mas nem sempre. O contentamento não se confunde com essas três falsificações que nós, seres humanos, fabricamos. E o que é, pastor, o verdadeiro contentamento? Jeremy Burroughs define o contentamento, um pregador puritano, da seguinte maneira: o contentamento é aquele estado doce da alma, aquele estado interior, sereno e gracioso do espírito, que livremente se submete e se deleita na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Traduzindo, quer dizer que você tem paz em Deus, confia em Deus, está contente em Deus, se sente realizado em Deus, a despeito do que você é ou não é, do que você tem ou não tem, porque o seu contentamento não está transferido
para as coisas que você tem ou não tem, mas para Deus, que é a fonte do verdadeiro prazer, daquilo que de fato traz alegria ao nosso coração. Contentamento é esse doce deliciar-se de saber que a nossa vida, a despeito de quaisquer circunstâncias que tenhamos que enfrentar, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam situações de pobreza, fome ou miséria, ou de abundância, riqueza, a gente está em paz com Deus, não com preguiça, não conformado e não com silêncio murmurador. Está em paz com o que Deus me deu, com o que Deus me permitiu ser. Isto é contentamento à luz da Bíblia. Veja o que diz o apóstolo Paulo, do verso 11: eu sei o que é passar. Verso 10: eu sei o que é passar, porque eu já passei em situações do que é ter necessidade, o que é ter abundância, e nada disso mudou o meu coração. Quando ele diz aqui, eu aprendi o segredo do contentamento, o segredo do contentamento, ele revela a sua completa independência das circunstâncias ditarem o que pensa o seu coração. Eu aprendi o segredo do contentamento. A palavra contentamento aí é a palavra autarquês, que deu origem à nossa palavra autarquia, que dá essa ideia mesmo de instituição independente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos, se tudo estiver bem para mim, meu coração está em paz com Deus, e se tudo estiver ruim para mim, o meu coração está em paz com Deus. Eu não dependo nem dos dias de sol, nem dos dias de chuva. Eu não dependo nem de ter saúde, nem de ter doença, nem de ter pobreza, nem de ter riqueza, para que eu esteja em paz com Deus. Eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim, sustentando a minha vida e me dando graça para suportar quaisquer situações. É essa a verdadeira natureza do contentamento. E ela é importante porque, irmãos, um crente descontente com a vida dele, ele vive eternamente amargurado, ansioso, angustiado. Ele não tem condições de confiar na providência, no amor cuidadoso de Deus sobre sua vida. Ele vive constantemente olhando para a vida com um tom negativo, pessimista, sem ânimo, sem esperança. Ele não consegue avançar na fé, na santidade, na pureza, no serviço a Deus. Ele depende de que todas as coisas estejam bem ao seu redor, para que ele tenha ânimo. Olha para mim, será que nós somos condicionados a situações para a gente ter um dia de felicidade na vida? A gente só está feliz se tiver tudo certo. Se não tiver tudo certo, a gente não está contente em Deus. Vamos lembrar que contentamento não é indiferença aos problemas, não é indiferença, é independência. Uma coisa é você ser indiferente, como se você fosse feito de mármore ou de metal. Eu não sinto nada quando eu passo por problemas e nem quando eu tenho muita coisa boa. Não é verdade, não é isso que Paulo está dizendo. Indiferença, não. Independência, sim. Nós choramos quando a gente passa por problemas. A gente fica triste quando a gente passa por dificuldades. A gente muitas vezes fica desanimado. Isso é natural. Nós não somos de mármore, nós não somos de metal. Deus sabe disso. Olhe para os salmos, a gente vê os salmistas derramando sua alma quando estão com lutas, com dificuldades. Isso é natural. Deus conhece a nossa psique, a nossa fragilidade emocional. Mas a questão é o resultado de tudo isso. O que isso injeta dentro de nós? O que isso faz com o nosso coração? Nós devemos, como cristãos, ser independentes das circunstâncias, mas não indiferentes a elas, porque somos humanos. Paulo se preocupava, Paulo teve lutas, Paulo teve ansiedades, Paulo muitas vezes deve ter chorado em muitas situações, mas ele deixou bem claro
que a sua confiança inabalável em Deus lhe tinha ensinado o segredo do contentamento. Agora, a primeira coisa que precisa entender é o seguinte, irmãos: contentamento é algo que a gente aprende, não é algo que a gente nasce com ele. Spurgeon dizia que o contentamento é uma planta rara que vem do céu, não brota naturalmente do coração humano. O coração humano é um terreno fértil para outras plantas daninhas, como a revolta, a murmuração, a insatisfação, a angústia e a tristeza contra Deus. O nosso coração gera isso, mas o contentamento é uma flor do céu, brota de Deus e é aprendido, porque o Paulo diz assim: eu aprendi. Ora, se ele aprendeu, ele está dizendo que num determinado momento de sua vida ele não tinha aprendido. Ninguém aprende uma coisa se já conhecia, se já tinha aprendido. A nossa ignorância a nossa aquisição de um conhecimento só é suprido mediante uma lacuna na nossa ignorância. Paulo deixa bem claro que ele aprendeu, e aprendeu a duras penas, nas experiências com Deus, na caminhada com Deus, aprendeu a confiar, aprendeu a se lançar aos pés do Senhor, mas ele já era aqui um homem maduro, espiritualmente falando, um gigante na fé, era um homem idoso possivelmente, e carregava consigo toda uma bagagem de vida cristã. Mas a aprendizagem do apóstolo Paulo, quanto ao contentamento, não era algo que ele tinha adquirido por si mesmo. Paulo não aprendeu numa alguma escola estoica, ou algum método judaico. Paulo não aprendeu o contentamento mediante alguma técnica esotérica e mística que ele tenha aplicado a si mesmo. Ele nos revela o segredo do seu contentamento. Verso 13, leia comigo. Qual era o segredo dele? Tudo, bora juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Pronto. O segredo do apóstolo Paulo não estava nele, em sua capacidade de se tornar resiliente diante dos problemas, na fibra do seu caráter, na força da sua determinação. O segredo do contentamento do apóstolo Paulo estava no poder que Deus derramava sobre a vida dele. Graça, irmãos, é graça. Você lembra que lá em Corinto, quando ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, e o mensageiro de Satanás colocou na vida dele, sob o consentimento de Deus, um espinho na carne que o humilhava, que o envergonhava, e ele orou para o Senhor 3 vezes, ao Senhor 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho. Mas o espinho persistia, e a resposta divina foi uma só: Paulo, a minha graça te basta. Esse é o segredo do contentamento. O segredo do contentamento é o poder e a graça de Deus, é a gente todos os dias confiar na graça de Deus que se renova sobre nós, se renova sobre a nossa vida. É Deus que nos capacita a manter o nosso coração focado e firme nele, enquanto enfrentamos as situações mais adversas da nossa condição humana, sejam elas boas ou sejam elas ruins. O segredo do contentamento do apóstolo Paulo era essa confiança na providência de Deus. Alegrei-me, ele diz, quando eu recebi de vocês os cuidados, porque ele sabia que onde quer que ele estivesse, ele estava longe ali dos filipenses, mas ele nunca estaria longe do cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você: você nunca vai estar longe do olhar amoroso de Deus sobre você. Não importa para onde você for, para onde a vida lhe levar, você nunca vai estar distante, tão longe, que Deus não possa alcançar. É de partir o coração quando a gente vê, por exemplo,
aquelas pessoas refugiadas ali na faixa de Gaza, milhares de pessoas querendo fugir para o Egito e de lá para os países da Europa, daquela guerra insana que tem ceifado a vida de milhares de pessoas, tanto do lado judeu quanto do lado palestino, e aquela fila de ônibus de países orientais e até europeus, centenas de ônibus do lado de lá da fronteira no Egito, estacionados, aguardando uma liberação dos portões egípcios para poder ir para a Palestina, poder entrar e resgatar aquelas crianças, mulheres, jovens e levarem são e salvos para outros países. Mas não está acontecendo. A política não permite, o jogo de poder envolvido não permite. Aquelas pessoas estão longe da condição de que os outros países lhes possam ajudar, mas isso nunca acontecerá na vida do crente. Você nunca poderá dizer: eu estava numa situação tão longe em que Deus não pôde me ouvir, me ver e cuidar de mim. Paulo estava numa prisão, longe dos olhos dos filipenses, mas estava bem perto dos olhos de Deus. Amém? Você pode estar onde estiver, você sempre estará bem perto dos olhos de Deus. O contentamento do apóstolo Paulo era gerado por essa capacidade de acreditar, de confiar no cuidado de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Ele sabia que Deus estava cuidando dele, por isso lhe fortalecia. Porque a despeito de estar ali, abandonado por muitas pessoas, Deus estava movendo anjos para cuidar dele, anjos de uma igreja chamada Filipenses. Paulo era um homem satisfeito com muito pouco, esse era o seu segredo, outra parte do seu segredo, muito pouco. Ele não estava preocupado em construir castelos, fazer reinos, construir impérios, queria apenas o suficiente para ser útil a Deus e cumprir a sua missão de vida. Para um coração irrequieto, para uma mente insatisfeita e um coração murmurador, é aquilo que diz Rockefeller: um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Há pessoas insatisfeitas no trabalho, há pessoas insatisfeitas no casamento, há pessoas insatisfeitas com a vida financeira que tem, há pessoas insatisfeitas com a vida familiar que tem, com os filhos que tem, com os amigos que tem, com a igreja que tem, com o pastor que tem, enfim, pessoas constantemente insatisfeitas. É sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. O problema não está nas coisas que lhes faltam, o problema está no vazio do coração, que ainda não encontrou Deus para satisfazer plenamente e ela poder dizer: eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava grato a Deus e muito contente, no sentido de que ele estava satisfeito em Deus. Contentamento não é sinônimo de riso oco. Não, Paulo não estava rindo para as paredes porque estava preso. Não. Ele era um homem abandonado naquela prisão. Ele era um homem, um ser humano com emoções, mas ele não estava apavorado e nem murmurando, porque ele confiava na graça provedora de Deus sobre sua vida. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus: Deus, dá-me mais graça. Dá-me mais graça, primeiro para eu não confundir contentamento com preguiça, comodismo e silêncio murmurador. Viver a minha vida medíocre, espiritualmente ou qualquer outra área, e achar que está tudo bem, quando o Senhor de fato está me dando novas oportunidades, para eu te servir, para eu te glorificar. Deus, dá-me mais graça para que, onde quer que eu chegue, o que quer que eu tenha, o que quer que eu enfrente, eu recebo o teu poder para estar feliz, aqui ou acolá, tendo tudo ou não tendo nada.
Meus irmãos, nossas necessidades como seres humanos são supridas em Deus, sejam elas as mais simples: alimentos, vestimenta, abrigo, santidade. As Escrituras dizem que nós devemos estar contentes porque temos o que realmente nós precisamos. Temos Deus, e isso nos basta. Isso supera as circunstâncias que podem afligir a nossa vida. O verdadeiro contentamento requer que nós estejamos de fato contentes em toda e qualquer situação. Você não pode dizer assim: eu sou uma pessoa que desfruto de contentamento, eu sou contente no meu emprego, mas sou descontente no casamento. Eu sou uma pessoa contente no meu casamento, mas vivo eternamente murmurando da minha vida profissional. O contentamento deve ser algo que atinge todas as nossas áreas da nossa vida. Precisamos aprender o contentamento em tempos de necessidade, em tempos de dificuldades e também em tempos de abundância. Além disso, um coração contente é aquele que não só se preocupa consigo, que se sente saciado e satisfeito em Deus. John Piper diz algo muito lindo. Ele diz assim, que nós glorificamos mais a Deus, nós agradamos mais a Deus e nós alegramos mais a Deus quando nós estamos mais satisfeitos em Deus. Em Deus. Para terminar, o contentamento é algo que nós precisamos cultivar na nossa vida. Todos nós, todos os dias, precisamos lidar contra essas raízes de murmuração, de amargura, de infelicitação que nós criamos dentro do nosso coração. Precisamos pedir ao Mestre que nos dê poder. Senhor, me fortaleça, porque se os tempos forem bons, eu vou me agarrar ao Senhor, e tudo que o Senhor me der e me tornar, eu vou te glorificar. Mas se os tempos forem ruins, me dá poder para que eu me agarre ao Senhor e eu te glorifique, quer na minha vida, quer na minha morte. Isso é contentamento. Você é uma pessoa contente, amado irmão? Você tem cultivado contentamento no seu coração? Você é uma pessoa satisfeita em Deus, a despeito do que tem e do que não tem? Ou será que você está constantemente sofrendo, angustiadamente, ambicionando e vivendo, trazendo dores para a sua própria alma, por não ter aquilo que você acha que vai lhe trazer mais felicidade? Lembre-se, um pouco mais é sempre aquilo que nós buscamos em Deus e não nas coisas. Porque aquilo que satisfaz em Deus, o que satisfaz o nosso coração é Deus. Quando nós nos encontramos satisfeitos, nossa alma está em paz. E aí nós podemos dizer como salmista, como no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, porque eu não prego como quem já está plenamente satisfeito. Um pastor não fala daquilo, de um pecado, porque ele o venceu. Ele fala melhor de um pecado contra o qual ele luta todos os dias, e por isso conhece a necessidade do nosso coração. É algo que nós temos que lutar e pedir: dá-me mais graça, para que eu encontre a paz em Ti. Que Deus nos abençoe por meio de Sua palavra. Vamos orar? Ó amado Deus, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, amado das nossas almas, nós temos sede de Ti, sede da Tua presença, do Teu Espírito. Queremos pedir o Teu perdão quando nossas almas irrequietas, intranquilas, se amarguram
se afligem, buscando satisfação em algo ou em alguém que não pode nos dar. Deus, nós rogamos que o Senhor nos dê graça, que como servos e servas do Senhor, nós tenhamos o nosso coração descansado em Ti, em paz em Ti, para alimentar as nossas almas, porque de fato o Senhor é o nosso pastor. Em Ti deleita nossa alma e o nosso espírito encontra no Senhor a paz, no Deus nosso Salvador. Abençoe a mim e a cada um dos Teus filhos, para que, satisfeitos, deleitados em Ti, nós possamos ser, a cada dia, crentes frutíferos, crentes cheios da unção, crentes cheios da graça, cheios do Espírito Santo. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém? Então, sem demoras, vamos para as nossas salas a estudar a Bíblia Sagrada, e à noite estaremos reunidos às 18h30 para o culto ao Senhor. Não deixe de vir, trazer sua família e convidar outras pessoas. O pessoal que está em casa também está convocado a estar conosco hoje às 18h30. Vamos para a nossa Escola Bíblica Discipuladora.